Oi, gente, demorei, mas cheguei. Me comprometi com várias pessoas e algumas pessoas me pediram realmente para fazer esse vídeo, falar da minha história, fazer o meu relato. Desde o princípio eu pensei, eu quero ajudar, quero atingir o maior número de pessoas possível. Primeiro, um caminho que eu trilhei de autodescoberta, de autoconhecimento, que eu busquei me informar, busquei estudos, artigos científicos, relatos. E segundo, porque eu não posso passar qualquer informação para as pessoas. Então, tudo que eu falar aqui vai ser baseado em algum estudo, algum artigo que eu li, algum documentário que eu vi, em relatos reais de pessoas e baseado também, principalmente, na minha própria experiência. Eu tô com uma colinha aqui na minha mão e esse também é um dos motivos pelo qual eu demorei. A memória também não tá ajudando muito, então eu tive que pegar alguns dias pra elaborar essa colinha para eu ir lembrando dos fatos que aconteceram comigo e vendo relatos de outras pessoas e lembrar do meu caso e fazer a correlação. Eu coloquei o silicone mais ou menos há 3 anos, 3 meses antes de me casar. Ou seja, eu não coloquei o silicone para poder arrumar pretendente, para poder arrumar namorado, para chamar a atenção de ninguém. Na época eu tava fazendo terapia, eu levei a questão de colocar silicone como uma possível melhora de autoestima para minha psicóloga. Ela, de certa forma, concordou, me incentivou e inclusive foi ela que me indicou o médico que veio a colocar o silicone em mim. Foi tudo por um impulso, né, na verdade. Tudo isso, assim, foi meio que no automático. Por quê? Isso aconteceu comigo e eu acredito que aconteça com muitas pessoas, né? O silicone virou uma modinha, querendo ou não. E aquilo ficou na minha cabeça. Desejo de ter o seio maior, mas isso nunca foi uma questão muito efetiva pra mim, sabe? Eu nunca fiquei, nossa, meu Deus, eu preciso colocar silicone. Ai, caramba, se eu não tiver silicone, se eu não colocar silicone, eu não vou arrumar namorado. Se eu não colocar o silicone, eu não vou casar. Se eu não colocar o silicone, ficar feio. Nunca foi, assim, a questão extrema pra mim de vida ou morte, sabe? Que eu tinha que fazer, tinha que colocar. Não, era só uma modinha e aquilo ficou na minha cabeça. Colocar o silicone, mas nunca fui efetivamente atrás. Tanto é que esse impulso veio acontecer. Eu já tinha sido pedido em casamento. Falei, então vou colocar, ficar bonitona, né? Relacionava com ficar bonitona, sendo que namorei, fui pedido em casamento e eu não usava silicone, né? Será que eu precisava realmente? Então foi coisa da minha cabeça, coisa que veio lá da minha adolescência e no momento de impulso eu acabei decidindo de última hora, num ato impensado, em colocar, assim, de supetão. O meu pós já foi terrível, né? Voltar da anestesia, que se eu não me engano a minha anestesia foi peridural, parecia que estava sendo muito difícil voltar. E eu meio que alucinei, queria vomitar, vomitei, foi horrível. A primeira semana eu olhei para aquilo, eu chorei, falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu me mutilei, sentindo aquele negócio, aquele corpo estranho, minha vontade era arrancar os pontos, tirar o silicone dali e nunca mais colocar. Mas o que a gente pensa? A merda tá feita, vou ter que ficar com isso aqui o resto da vida e agora, vida que segue, né? Bola pra frente, esse é o meu novo visual. Também vou casar, o que eu vou fazer em 3 meses? Não vou fazer nada, né? E levei a questão pro médico, aí o próprio médico meio que me intimidou, né? Tipo, você vai tirar? Não, você não vai tirar, né? E aí, ok. Então, a verdade é que ninguém te conta sobre o silicone, dividido em 2 partes: fatos conhecidos e fatos desconhecidos. Os fatos conhecidos são aqueles que muitas pessoas tiveram ou têm as mesmas sensações, reações que são aparentes, que são mais fáceis de serem identificadas. E os fatos desconhecidos é aqueles fatos que as pessoas não associam, não conseguem relacionar com o silicone ou ver como o problema do silicone. Então vamos lá. Que você pode não gostar e ele pode não melhorar a sua autoestima. Foi o meu caso. Acabei tendo volume e tal, mas eu não gostei, né? Mas aí eu fui, passou o tempo, me acostumei. Mas o que me aconteceu? De um lado, eu perdi a sensibilidade. Aí eu levei essa questão pro médico, o médico falou pra mim, não, isso é normal. Com o tempo pode ser que volte. E aí outras coisas foram aparecendo, né? Muita dor do lado direito, muitas fisgadas, pontadas, que foi justamente o lado que eu perdi a sensibilidade. Tudo isso eu fui levando pro médico, né? Não, é normal, seu corpo vai se adaptar, não sei o que. Visualmente, tem uma questão que visualmente eu não gostei. Quando eu tô deitada de lado, por exemplo, eu vejo de um jeito que fica estranho. De pé, ok. Outro ponto, passando a minha recuperação,
eu achava que isso era só um pós-cirúrgico, né? Dificuldade em abraçar as pessoas. Então, passou o tempo, passou o pós-cirúrgico e essa dificuldade, essa dor, esse incômodo continuou. Por quê? Você vai abraçar uma pessoa mais forte, por exemplo, principalmente o meu marido, que é uma pessoa que eu abraço mais forte, que a gente se abraça mais forte. Ou a minha avó, por exemplo, que abraça forte também. O que acontece? Você sente aquela bola subir, a pessoa te aperta, a bola sobe, é um negócio muito esquisito e é ruim, incomoda e você fica com medo de estourar e parece que dói. Dormir de bruço. Eu ainda consigo, mas é ruim, é incômodo e a maioria das pessoas, que principalmente colocam volume grande, reclama que não consegue, que é ruim, que é horrível. Dormir de bruço nunca mais conseguiu. Que dói, que é incômodo, que não dá. Eu ainda consigo, mas com uma certa dificuldade, com certo incômodo. A postura é automático, gente. Você acha que vai conseguir? Não, eu vou... Pô, é pesado, mas será que eu vou conseguir sustentar? Ah, não, eu vou conseguir sim. Aí você coloca, aí parece que você, né, vai se adaptando, vai se acostumando. Mas quando você vai ver, você tá com a postura errada. Você tá lá corcunda. Por quê? Porque é um peso que o seu corpo não precisa carregar, ele está carregando um fardo a mais. E com o tempo a sua postura não vai ficar muito legal. Você pode ver aqui a sua cervical, ela pode estar né, curvadinha. E isso ser uma coisa que você nem perceba. Uma coisa não muito legal que pode acontecer com quem coloca silicone, eu já vi mais de uma pessoa falando sobre isso, é de combinar uma medida, né, um tamanho, um tanto de ml com o médico, chegar na hora da cirurgia, o médico colocar maior. E aí você tá desacordada, ele achou que ficaria melhor, pegou e colocou em você, você assinou? Você aceitou? Você se comprometeu? Não. E aí ele simplesmente fez isso com você. Quantos casos eu já não vi? Outra coisa que ninguém te conta, você pode tirar. Ninguém te conta e você também não para pra pensar. São raras pessoas que, por sentirem um incômodo terrível, ter uma rejeição tão forte do corpo, do organismo, acabam tirando. São raras. Mas normalmente as pessoas não pensam que elas, putz, não gostei. Putz, tá me fazendo mal, não quero, vou tirar. São raríssimas as pessoas que pensam nisso, ninguém te fala, tipo, agora sua vida é com silicone, você precisa ficar com ele. Assim como o médico meio que me intimidou, né, falou pra mim, mas porque tudo que eu fui levando de problema pra ele, mas você vai tirar? Outra coisa que não contam pra vocês, ou é uma mentira que contam, é a prótese é vitalícia, que existe prótese vitalícia. Gente, não existe prótese vitalícia. Pensem comigo. Você tá com um corpo estranho dentro de você. Ah, mas tem estudo, mas é feito há anos, mas é seguro. Você tá com um corpo estranho dentro de você, que é composto de diversas químicas, é feito de derivados do petróleo, totalmente tóxico, revestido por um material que também é tóxico, um material que pode e vai se decompondo com mais ou menos tempo de uso. Vi já várias próteses emboloradas, escuras, pretas, sabe? Não tô falando isso pra assustar, tô falando isso baseado no que eu vi e eu tô aqui pra falar o que eu andei pesquisando, lendo, estudando. Uma outra coisa que ninguém te conta, aquela cápsula. Aliás, você sabe que o seu organismo forma uma cápsula em volta do silicone? Então, essa cápsula nada mais é do que uma rejeição. Ai, é meu corpo que tá protegendo. Imagina, né? Se o seu corpo precisa formar aquilo para te proteger contra uma rejeição, aquilo é uma rejeição. Todos os silicones, com o passar do tempo, dentro do nosso organismo, vai se formando essa cápsula. Em umas pessoas causa mais danos, é pior, é mais agressivo. Em outras pessoas, menos, mas também da mesma forma, porque o nosso organismo trava uma batalha contra aquele corpo estranho. Com isso, entramos agora no segundo fato, que são os fatos desconhecidos, que as pessoas não sabiam até então, estão começando a saber e algumas não sabem, e talvez nem vão saber. Tomara que todo mundo comece a conhecer, comece a ser informado, né? Que são os sintomas, doenças autoimunes e o câncer, que é o pior de tudo, né? Que o silicone pode causar. Então o nome de tudo isso é doença do silicone.
Nossa, mas como assim? Silicone é seguro, silicone isso, silicone aquilo, eu tenho 10 anos, não tive problema, eu não sei o quê. Então, o que eu vou falar aqui é baseado nos sintomas de várias pessoas que eu vi, de relatos de antes e depois, fotos com pessoas com silicone, sem silicone, aí com silicone os sintomas que a pessoa tinha, sem o silicone depois os sintomas que ela melhorou. Você pode estar me perguntando por que o acesso a essas informações, que são os fatos desconhecidos, é restrito. Porque não é interesse da indústria de cirurgia plástica, nem dos médicos, que as pessoas tenham essas informações, porque imagina o tamanho do prejuízo se todo mundo fosse alcançado com essas informações, parassem de colocar silicone, fizesse todo mundo explante, imagina, né? Então não é interessante para a indústria relatar todos os males, todos os perigos e riscos que você, tendo silicone, pode sofrer. Eu ainda não tirei, mas eu vou tirar o silicone e eu vou relatar para vocês os sintomas que eu tive ao longo desses 3 anos. Fui vendo um caso aqui, um caso ali, eu falei, aconteceu isso aqui comigo ano passado. Aconteceu aquilo ali comigo o ano retrasado. Fui anotando tudo em alguns sintomas que já apareceram assim logo de cara. O primeiro deles, qual foi? Queda agressiva de cabelo. Eu falo meio que exagerando, mas meio que falando sério. Eu quase casei careca. Vou postar umas fotos aí pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia, né? No meu pré-wedding tava com bastante falha aqui. Inclusive no dia do meu casamento, quando eu fui fazer o penteado, eu pedi pro cabeleireiro aplicar aquele spray aqui na frente, porque tava bem ralo, gente, tava bem falhado. Pele. O que aconteceu logo de cara? A minha pele ressecou de uma forma e estourou espinha. Uma contradição ambulante. Eu que fui uma pessoa que sempre teve pele extremamente oleosa, do nada eu fiquei com a pele seca e cheia de espinha. E praticamente casei assim. Então isso apareceu logo que eu coloquei. Casei assim, demorou meses pra melhorar a questão da acne. Porém a pele seca, extremamente seca, eu tenho até hoje. Um sintoma, e uma coisa que eu lembrei assim por causa de um relato que eu vi e também por causa de um dos sintomas relatados, né, da doença do silicone, é a intolerância a frio. Aí alguém pode pegar e falar, Mas todo mundo sente frio. gente, é um frio assim, é uma coisa inexplicável. Só sei que eu lembro até o dia que aconteceu isso. Eu saí com 2 amigas minhas e tava um dia meio frio assim, eu tava meio agasalhada tal. E eu cheguei em casa, eu tava sentindo um frio tão extremo, tão agudo, de dentro pra fora. Eu não sei explicar, não é o frio de pele, não era o frio normal. Eu só sei que foi um desespero. Eu tive uma ideia, falei pro meu marido, cata o secador, liga no meu corpo. Enquanto eu não me senti aquecida, enquanto eu não melhorei, a gente não desligou o secador. Foi horrível. Um outro sintoma que eu tive foi a primeira crise de enxaqueca na minha vida. Eu nunca tinha tido, eu já tinha tido todos os tipos de dor de cabeça, né? Mas aquela dorzinha normal, cefaleia ou dor na cabeça inteira, mas não aquela punk de você ter que ficar no escuro e procurar uma posição para sua cabeça não latejar de olho fechado e ser bem cauteloso com as coisas que você vai comer, porque a sua cabeça tá a ponto de explodir, você já tomou remédio e não tem o que fazer. Essa crise de enxaqueca eu tive no final do ano passado e eu não associei. Calásios, já ouviram falar sobre calásio? Que é tipo terçol, né? Que é tipo aquelas bolinhas, parece uma bolinha de gordura, uma espinha na pálpebra, normalmente nasce nessa região e tem a ver com o sistema linfático. O calásio, ele é um nódulo inflamatório de crescimento lento na glândula lacrimal da pálpebra. É quando o nosso olho não consegue drenar a secreção e isso está relacionado com a parte linfática. Então eu tive, vou postar uma foto para vocês. Calásio, foi esse ano, não lembro o mês, se eu lembrar eu coloco aqui. E tava horrível, eu falei, caramba, voltei a ter terçol, porque eu tive terçol quando eu era criança. Mas dessa vez foi diferente. E aí o que aconteceu? Eu vendo o relato da Larissa. Larissa é uma menina do grupo que eu participo no Facebook, doença do silicone. E ela também fez um vídeo no começo desse ano sobre os sintomas dela, sobre o relato dela. Então se você procurar aqui no YouTube, porque vou tirar o silicone,
ela fala lá no relato dela sobre o calásio. Não associei com a doença do silicone. Íngua. Tive e tenho, estou com uma íngua aqui no meu pescoço, embaixo da orelha, aqui. E quando ela apareceu, que eu acho que foi ano passado, ano retrasado, já não lembro, jamais eu ia associar com silicone. Levei isso pro médico, fiquei toda preocupada, desesperada. Não, isso é normal, mas por que deve aparecer isso aqui, doutor? Ah, não dá pra explicar, pode ter sido alguma infecção que você teve, uma defesa do organismo. E eu falei, vai sair? Porque é um negócio que aparece e depois sai, né? Ele falou, provavelmente não, né? Mas não tem problema, não vai te afetar em nada. E eu associei, não associei. E aí, vendo lá o vídeo da Larissa, eu vejo o relato de uma menina que estava cheia de íngua no pescoço. E ela fala, a hora que eu vi aquele relato, ela escreveu, né? Que apareceu 4 ínguas, não sei o que. Eu falei, meu Deus, até a íngua que eu tive depois que eu coloquei o silicone, que é essa daqui, inclusive, que ela indica no mesmo lugar, tem a ver. Formigamento, dormência nos membros. Vira e mexe, eu acordo com os dedinhos do pé formigando e esses 2 dedos aqui, ó, da mão. Eu achava que era porque, é porque eu dormi, coloquei o braço embaixo do travesseiro e coloquei a cabeça em cima. É porque eu fiz não sei o que. E teve vez de eu acordar 100%, assim, uma postura que não era pra ter formigamento e eu acordar com formigamento. Isso tá muito recorrente. Quando que eu ia associar isso? Nunca. Quando que as pessoas associam? Nunca. Um zumbido no ouvido, ouvido entupido. Ai, meu, eu tô gripada. É friagem. Quando que eu ia associar? Porque o negócio é muito mais recorrente agora, entendeu? Outra coisa que me apareceu, que eu nunca tive, foi na tireoide. A única coisa que me apareceu no exame foi um carocinho. Eu nunca tive, né? Me apareceu isso, sei lá, acho que 2017, que eu me lembro. O penúltimo ultrassom que eu fiz, porque o último já se repetiu, o carocinho ainda tá lá. O que eu tô falando pra vocês, falando dos meus sintomas, são coisas que eu não tinha antes do silicone, mas a questão principal aqui, que eu sei que pode ter gente que tenha isso, independente de ter silicone ou não, é que se o silicone afeta seu sistema imunológico, seu sistema de defesa do organismo, quando seu organismo tá... Eu tô repetindo isso que eu já falei antes, né? Quando seu organismo tá fazendo de tudo para te defender contra um outro organismo, você enfraquece seu sistema imunológico. Se tiver alguém da área aí e souber explicar melhor sobre essa questão do sistema imunológico, pode escrever nos comentários. Mas é isso. Então, como afeta diretamente o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo, com isso enfraquece o nosso corpo, as nossas defesas. E é por isso que esses sintomas que as pessoas acham ridículos e absurdos e que não tem nada a ver com silicone começam a aparecer, porque já tem o organismo lá dando um trabalho dobrado para o seu corpo te defender dele. Como que ele vai estar 100% para te defender dos outros problemas que podem porventura aparecer? Então esses problemas aparecem e é dessa forma que eu consigo ver e consigo entender essas coisas que as pessoas acham, nossa, que idiota, né? Quebrou minha unha, silicone, não sei o que. Tem a ver com o sistema imunológico. Vocês conseguem entender isso? Imunidade baixa, o nosso corpo fica mais suscetível a doenças. E aí, graças a Deus, as doenças que eu não tive foram as doenças autoimunes, né? Quer dizer, que eu saiba, eu não tenho, né? Não tive. Entendeu? Lúpus, alergias, reumatismo. Eu vou colocar a lista de sintomas da doença do silicone e aí vocês podem conferir, porque eu não tenho memória pra lembrar de tudo e falar aqui no vídeo, fora que o vídeo ficaria enorme, mais enorme do que já tá, né? Então, para finalizar, vamos falar das questões psicológicas, né? Questões da mente. Tendência à depressão. Eu já tinha uma certa tendência a ter depressão, mas eu acho que em 2017 eu quase caí de vez, sabe? Fiquei meio depressiva. Não sei se de fato cheguei a ter depressão, mas eu já era uma pessoa ansiosa antes do silicone, depois do silicone eu fiquei muito mais ansiosa. Vitalidade baixa, desânimo, falta de disposição, de vigor. Essa parte, assim, é horrível, gente, porque você começa a questionar umas coisas nada a ver, o sentido da vida, tipo, tava tudo bem na minha vida, tudo certo, sabe? Eu não tinha o que falar, o que reclamar com essa
coisa ruim dentro de mim sem saber explicar. Ao longo desses 3 anos aconteceram todos esses sintomas que eu descrevi aqui pra vocês. Alguns eu já tinha antes do silicone e eles pioraram. Outros só me apareceram, só me ocorreram depois do silicone, né? Ou pioraram. E depois que eu descobri em maio a doença do silicone, todos os sintomas, tudo que causa, os relatos, eu comecei a me identificar demais, assim, porque coisas que eu não tinha antes. Mas o que eu recomendo pra vocês que estão com dificuldade, estão achando esquisito, estão achando estranho, busquem se informar. O meu vídeo é informativo sobre o meu caso. E eu recomendo mesmo pra você que pode não estar aceitando, que pode estar achando ridículo, achando, sei lá, ou tá em dúvida, ou acendeu um alerta, busquem se informar. Conheçam esse grupo Doença do Silicone. Lá tem vários artigos científicos, tem reportagem, tem relatos reais, antes e depois, fotos, sintomas que as pessoas tinham e depois do explante, sintomas que melhoraram. Entendeu? Não deixem de se informar se você tem silicone. O problema é que as pessoas não associam. Aí fala, tô 10 anos, nunca tive nada. Aí tá lá o cabelo caindo pra caramba, tá lá com a pele horrível, tá lá com a dor de cabeça insuportável, aí acha que é TPM, eu tô ficando com 30, 35 anos. Ah, não é a idade, é hormônio. E às vezes não é, gente, às vezes é o silicone. Entendeu? E isso pode melhorar, se você explantar, se você quiser, né? Sua saúde pode melhorar e você às vezes nem sabia, nem tinha notado, nem tinha reparado como a sua saúde foi se deteriorando. Por quê? Até eu conhecer o grupo Doença do Silicone, eu achava que eu tava bem, né? E não é que o grupo me apavorou, esse terror, não sei o quê. Não, eu só notei que as coisas que eu tive em decorrência desses 3 anos de silicone tinha a ver com silicone. Até então eu não tinha feito a correlação. E o mesmo pode acontecer com você. Então, tipo, eu tinha uma vida normal. Eu viajava, trabalhava, estudava. Nenhum problema grave aparente de saúde. E quando a gente tá assim, o que a gente... Não, tô bem. Quando você tem uma dor de cabeça, você não considera. Tá com a pele seca, você acha que você se alimentou mal, que você tá ficando velha. Seu cabelo tá caindo demais, é hormonal. Já tô repetindo as coisas. Gente, um dos sintomas que eu percebo ultimamente que tá me afetando é realmente os lapsos de memória, sabe? Então, repetir as coisas, ou aquela dificuldade de lembrar das palavras e poder falar, lembrar de fatos, eu preciso ficar me concentrando. Dificuldade de concentração também é um sintoma. Até nem lembro se eu falei do olho seco ou não, mas enfim, olho seco. Em decorrência disso talvez eu tenha tido calásio. Então, tipo assim, eu fui ligando aos pontos e aí eu fiquei chocada, né? Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, não é possível, esse negócio é um absurdo, não sei o quê. Mas realmente faz tudo muito sentido, sabe? Então, estou com a minha cirurgia prestes aí a ocorrer, não vejo a hora, estou super ansiosa. Eu quero voltar aqui e falar pra vocês tudo que melhorou, tudo que eu melhorei, como que foi meu pós-operatório. E agora, saúde é o que me interessa, entendeu? Eu tô nem aí, uma coisa que já nem tinha melhorado minha autoestima, então eu tô nem aí pra volume de peito ou não. Eu quero mais ter saúde, porque minha cabeça hoje é outra, entendeu? Hoje eu entendo a autoestima de outra forma. Hoje eu penso em qualidade de vida. Enfim, acho que eu já falei demais. E eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém que está em dúvida, que não tinha reparado e aí começou a reparar. Se você se identificou com a minha história, com meus sintomas, começou a identificar os seus, ou então acha que esse vídeo pode ajudar alguém, não deixe de compartilhar para que mais pessoas possam ter ciência, possam ser ajudadas por esse problema que foi abafado por muitos anos e está começando agora a fazer força para muita gente descobrir e começar a ser curada. Então eu tô nesse grupo brasileiro que tem mais de 15 mil pessoas, já deve estar perto dos 20 mil, se já não passou. E também estou no grupo americano, que tem mais de 100 mil pessoas, então muitos relatos. Vou colocar os links para vocês do nome dos grupos, tem Instagram também. E aí vocês entram no grupo, se informem, pesquisem. A intenção desse grupo é ajudar pessoas que se identificam ou que estão sofrendo pelos sintomas, pela doença do silicone, e precisam de ajuda, precisam sanar dúvidas, esclarecer as coisas, buscam indicação de médicos que façam explante com a técnica correta, porque a técnica correta é retirar
o silicone em bloco, e retirar em bloco significa tirar o silicone junto com aquela cápsula inteira. Às vezes não é possível porque a cápsula está muito fina, ou quando o silicone está por debaixo do músculo, é um pouquinho arriscado, mas mesmo que não dê para tirar em bloco, tem que ser retirada a cápsula. Teve casos de gente que só tirou o silicone, não tirou a cápsula, e a cápsula continuou adoecendo aquela pessoa. Por quê? Porque a cápsula vai absorvendo, mesmo que gradualmente, todas essas toxinas do silicone, e a pessoa continua doente, continua adoecendo. Então é preciso ser tirado o silicone e a cápsula. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja útil. A intenção aqui é ajudar, espalhar informação útil, real, necessária, informação verdadeira, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.